Olá, bem-vindos novamente ao Papo com o Gestor, aqui da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro e estou aqui com o nosso gestor, Lucas Hadi, mais uma vez para a gente falar sobre o mês de janeiro de 2023. Esse mês que foi muito longo, aconteceu muita coisa e aqui vamos discutir um pouco sobre o que aconteceu no Brasil, no mundo e os efeitos que isso teve tanto nas nossas carteiras de investimento quanto na economia em geral. Bom, Lucas, falar um pouquinho aí como foi esse mês. Vamos lá, então. Obrigado, Jobim. Olá para todos. Esse mês de janeiro teve de tudo, né? A gente começou aí com o governo Lula, efetivamente, apesar dele já ter atuado diretamente logo depois das eleições, e a gente teve também o caso das Americanas, né, que afetou muito o mercado de crédito privado. Eu vou deixar para falar isso um pouco mais na hora que a gente for falar do mercado interno, né? E no mercado externo, a gente teve ali uma recuperação muito boa da Bolsa Americana. Vamos falar aí um pouco dos índices agora do mês, podemos colocar no primeiro slide, para a gente falar, né, como que foi cada um das performances, e isso já vai falando um pouquinho das nossas carteiras, né? O Ibovespa aí teve um mês de muita recuperação, mais de 3% de alta. O IFIX, na esteira do que eu vou falar de alta de juros ali, uma queda de 1,6%. O dólar, assim como contra o real, contra várias outras moedas, se desvalorizando. CDI estável. E o S&P, uma alta de mais de 6%, uma alta aí que se deveu muito à questão da previsibilidade da economia americana. Apesar da gente saber que está entrando em recessão, mas está acontecendo tudo como se imaginava. E aí, já falando um pouquinho de cenário internacional, China teve um crescimento de 3% do PIB, que é o menor crescimento desde 1976, com uma exceção de 2020, que foi o ano da pandemia, eu acho que cabe a exceção ali. Eles estão numa crise imobiliária muito grande e a crise do lockdown, né, que agora eles encerraram definitivamente. Então a gente espera uma retomada, mas a crise imobiliária ainda afeta muito. E isso tem muito a ver com o fluxo de capital que vem para o Brasil, né? Se eles não têm a opção da Rússia, se eles não têm a opção da China, acaba sobrando o Brasil como bola da vez no mercado em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, a gente tem o cenário mais de controle da inflação. Realmente começou a ter algum controle da inflação, a economia começou a mostrar um sinal de um crescimento um pouco mais fraco. Isso já sinaliza ali de que deve se cumprir a previsão de uma recessão ali entre o segundo e o terceiro TRI, e de que a taxa de juros americana deve realmente ficar em 5%. Daí uma alta tão forte do S&P, acima de 6%. Nossas carteiras, em boa parte, têm a exposição à Bolsa Americana, então foi uma parte da carteira ali bem favorecida. Obviamente, muito contrabalanceada também pela queda do dólar, porque muitas vezes a gente pega a Bolsa Americana dolarizada, mas isso faz parte do movimento como um todo. Quando você vai para a União Europeia, a gente tem uma perda de protagonismo no mundo como um todo. Por quê? Eles têm uma dívida muito alta, estão com uma inflação muito alta, e para combater a inflação eles têm que colocar taxa de juros. A inflação gera uma sensação, uma reação popular muito grande. Eles não são acostumados com a inflação, assim como nós brasileiros somos, né? Não é normal para um alemão entrar no supermercado e ver o preço 10% mais alto do que no ano anterior. Tá? Eles são acostumados com o mesmo preço por 5 anos, 6 anos, muito mais. Então, realmente, muitas manifestações, medidas, reações sindicais. Então, manifestações populares eles estão enfrentando lá, então a parte política fica estressada. E na economia, se você tem uma economia endividada que para combater a inflação tem que colocar uma taxa de juros alta, você tem um problema muito sério ali. Por quê? Você tem o perigo do remédio se tornar um veneno, né? Então, você precisa muito rapidamente que a taxa de juros seja controlada na União Europeia, que a inflação seja controlada na União Europeia, para se controlar a taxa de juros, baixar
porque a União Europeia não tem condição de passar 3, 4, 5 anos com uma taxa de juros dessa, porque senão a dívida dela vai sair do controle. Principalmente porque a gente fala de uma zona com baixo crescimento na sua média, tá certo? Então esse é o cenário internacional que a gente viu, tá? Com um capítulo à parte que é o da guerra, com a Alemanha e Estados Unidos dando mais um passo ali para dentro da guerra, mandando tanques, né, que foi o que levou até ao relógio do fim do mundo ali chegar a 90 segundos, né, do fim do mundo. Foi uma notícia que deu bastante repercussão, tá certo? Acho que com isso a gente fecha, né, Jobim, o cenário internacional. Podemos falar um pouquinho do cenário Brasil, que é onde a gente teve... Perfeito, que eu acho que é onde... A gente teve muitas emoções aí lá fora também, né? Mas aqui mais ainda, primeiro mês aí do governo. Tem muitas notícias, até queria que você comentasse um pouquinho, rapidinho, mas assim, agora saiu o PIB da União Europeia, falando que a União Europeia cresceu mais do que todo mundo. Muitas notícias vieram ao longo do mês também, falando que o Brasil cresceu mais que a China e mais que os Estados Unidos pela primeira vez, mas até para colocar um pouco em perspectiva, de fato, a gente tem que ver da base de cada um, né? Quanto que cada um caiu e quanto cada um, especialmente a União Europeia, que sofreu muito ao longo do Covid. Muito disso é só recuperação, mas o cenário, não quer dizer que o cenário melhorou para eles, especialmente com toda essa volatilidade, a questão da guerra e sendo uma economia muito menos dinâmica e mais frágil do que a americana ou até a chinesa, embora esteja desacelerando. Exatamente, você ainda tem um outro problema, né? Nesse momento de inflação tão alta, na União Europeia, por exemplo, crescer muito não necessariamente é um bom sinal, porque eles estão exatamente tentando controlar a inflação que está totalmente fora do controle, né? Então tem essa questão. O Brasil realmente cresceu muito, a gente teve ali até uma evolução, ali, uma ajuda por causa do mercado de commodities, então isso favoreceu muito a gente. A gente cresceu mais do que a China, mas como eu disse, a China no menor crescimento desde 1976, então tudo tem que ser relativizado, né? A verdade é que a gente está num momento em que o Brasil está atraindo um fluxo de capital muito grande, e isso se refletiu aí na nossa bolsa, por exemplo, subindo mais de 3%. Então é o que eu falo, né? Estamos com uma taxa de juros muito boa, muito convidativa. É um momento, sim, da gente ter a exposição a muito de taxa de juros, mas a gente não pode esquecer da bolsa, né? Nós não vamos ser, né? O gringo está vindo para o Brasil e o brasileiro está saindo, não faz sentido, não é o que a gente está buscando nesse momento. E aí, uma coisa muito importante, né? Eu acho que cabe a gente colocar o slide da taxa de juros agora, para a gente ver como é que de um mês para o outro a nossa taxa de juros variou, né? Em quase todos os vértices dos títulos públicos a gente teve um aumento da taxa de juros, uma exceção ali para 2024 só. Então, o que acontece? Podemos até tirar aí, eu só queria posicionar isso. O que a gente tem que aconteceu ali? A gente teve muita manifestação do presidente Lula, muito controversa, né? Muito falando sobre, será que o Banco Central deveria ser independente ou não? Para que essa taxa de juros desse tamanho? A gente deveria ter uma inflação um pouco mais permissiva, um pouco mais alta. E aí isso tudo arrepia o mercado, né? Porque você está falando de dar um passo para trás na independência do Banco Central, que é um sinal de maturidade da democracia, é um sinal de maturidade econômica. Você dá um sinal de que, poxa, você está falando de ser conivente com inflação alta. A gente já está com uma inflação aí para esse ano esperada de 5,5%. Você está falando o quê? De deixar 7,5%? Né? Então, assim, foi tudo muito controverso. E aí, quando você tinha o Haddad colocando panos quentes, no final do mês o Haddad foi lá e falou, veja bem, temos que ver, né? Estava falando de um novo arcabouço fiscal que estava deixando todo mundo tranquilo. E aí, de repente, ele falou que talvez ele não seja a favor da desoneração, talvez ele seja a favor da manutenção da desoneração dos combustíveis, o que não casa com uma política fiscal de responsabilidade fiscal, né? Porque se você está desonerando o combustível, você está onerando alguém, né? Nem que esse alguém seja o Estado. Então, gerou-se esse temor. E aí você teve a taxa de juros aumentando,
pelo menos numa visão futura, num sinal de que, olha, o Banco Central vai ter que segurar isso por mais tempo, né? Vai ter que contrabalancear eventuais aventuras fiscais que o governo resolva assumir. E aí a gente teve a ata do Copom essa semana que falou exatamente isso, né? Que vai manter a taxa em 13,75 e sinalizou que não é para se esperar uma queda nesse momento. Óbvio, você tem um cenário de juros altos no mundo, não vai ser o Brasil que vai na contramão disso e vai começar a baixar, mas tem muito de uma sinalização de, enquanto o fiscal não mostrar que vai fazer o dever de casa, não vai ser o Banco Central ali que vai amenizar a taxa de juros, tá? Então eu acho que com isso a gente fecha a parte política e podemos falar um pouquinho do mercado de crédito, que merece ser mencionado. A gente teve mais uma vez, depois de 2019, depois de 2020, tivemos mais uma vez fundos de crédito privado tendo taxas negativas. Isso veio a reboque do escândalo das lojas americanas, né? Tiveram ali o que a gente pode chamar tranquilamente de uma fraude contábil, e essa fraude contábil fez com que os títulos das americanas sejam considerados títulos podres. Foram a D, né? De AAA para D do dia para a noite. E aí, o que você tem é todo um movimento de resgate, até porque o mercado brasileiro de crédito, querendo ou não, ainda não é um mercado maduro. Então você tem muitos investidores que se desesperam de certa forma, começam a fazer resgates como se fosse haver uma quebradeira, porque ele vê uma cota negativa, ele se desespera e começa a fazer o resgate. Os gestores são obrigados a iniciar um movimento de venda de alguns ativos que ele não estava preparado para vender naquele momento. Tudo bem, o ativo tem liquidez, ele consegue vender, mas liquidez a que preço? A um preço spreadado, ou seja, a um preço abaixo do preço de tela, porque ele vai ter que vender muito rápido para fazer frente a todos aqueles resgates, né? Teve até, não vou chamar de escândalo, mas teve um fuzuê, né? Por causa ali do fundo caixinha do Nubank, né? Que talvez tenha tido a infelicidade de dizer que o fundo era para reserva imediata, né? Ou para reserva de emergências. E realmente, talvez utilizar o crédito privado para reserva de emergências seja um pouco demais, né? O ideal é você ter, talvez, um CDB de liquidez diária, que tudo bem, é um crédito privado, mas ele ali sim é de liquidez diária, ou um Tesouro Selic. E ali naquele caso, né, não estou fazendo juízo de valor aqui do Nubank, mas talvez aí o público olhou e falou, peraí, minha reserva de emergência está ficando negativa, começou uma série de resgates e teve ali mais de 200 mil cotistas fazendo aquele movimento. Enfim. Eu acho importante até deixar claro nesse ponto, né, Rádio, que também um fundo contamina o outro, né? Então, se um mesmo fundo que não vendeu um título tinha aquele título que o fundo do Nubank teve que vender, esse outro fundo também tem que marcar. Se o Nubank vendeu barato, a gente também vai ter que marcar aqui pelo mesmo preço que o Nubank vendeu. Então, é até importante para todo mundo entender, né? Tem essa questão da reserva de emergência, você falou, não tem problema, até a reserva de emergência cair 1%, 0,5%, que nem o que realmente aconteceu nos fundos, mas o problema é se você resgatar, porque depois esses títulos, tirando os das americanas, né, que não sabe se o que vai acontecer com eles, se alguma parte vai ser paga ou não, mas os outros títulos vão voltar para o preço que estavam em dezembro, porque, a não ser que eles sejam, de alguma forma, influenciados pelas finanças americanas, eles continuam com a mesma saúde que eles tinham antes. E aí, é até bom, né, para quem investiu em crédito privado ao longo desse mês, depois do escândalo, provavelmente está pegando títulos mais baratos e ainda, talvez, até ganhando de graça ali os das americanas, que já não valem nada, e se elas pagarem algum dia, a gente vai ter um mês muito bom ali, em que os fundos vão subir 150, 200, 300% CDI. É isso, é um movimento de remarcação que, naturalmente, a gente espera a remarcação positiva desses títulos que foram contaminados, porque eles não têm nada a ver, foi um movimento simplesmente de oferta e demanda em um momento de exagero do mercado no sentido dos resgates. Então, acho que fica aqui a explicação para quem ainda não tinha entendido,
né? Naturalmente, as nossas carteiras, assim como de todos os investidores de crédito privado, foram afetadas, mas é um movimento que a gente espera aí que se feche ao longo de 3, 4 meses, quando o mercado de crédito se normalizar. Não, perfeito. Eu acho que esses são os grandes pontos para a gente conversar aí ao longo do mês. Então, a gente teve um mês que acabou sendo muito bom para boa parte do mercado, né? O único ativo que realmente se desvalorizou bastante foi o dólar, que aí nós, como brasileiros, especialmente se a gente tem a maior parte do dinheiro em reais, ficamos felizes em relação a isso, né? E o dólar já tinha se valorizado muito nos últimos anos para quem tem a renda em dólar também. Inclusive pode ser uma boa oportunidade para quem já vinha pensando em começar a diversificar internacionalmente o patrimônio, começar a fazer esse movimento, mas acabou que boa parte da renda fixa brasileira, né, as americanas, eram responsáveis por ali algo em torno de 2% de toda a dívida negociada no mercado, acabou impactando principalmente aqueles clientes que têm, aquelas pessoas que têm um percentual grande em fundos de crédito privado. Mas isso é algo momentâneo, os fundos não ficaram... É importante entender, né? Não foi um desastre, ninguém perdeu muito dinheiro, foi uma questão ali de o fundo tinha 0,5%, 1% em títulos das americanas, acabou ficando um pouco negativo, as carteiras que tinham esses fundos ficaram um pouco abaixo do CDI no geral. Já os investidores mais agressivos acabaram tendo um bom resultado ao longo desse mês, depois também de muito estresse, tanto ao longo do mês quanto ao longo dos últimos meses, né? Você pega ali no começo de janeiro, o mercado foi muito bem, no meio já estava caindo muito e no final já estava otimista de novo. Então o dólar chegou aí quase 5,50, já chegou agora no começo de fevereiro abaixo de 5. Então seguimos nessa montanha-russa brasileira e mundial, vamos ver se as coisas se amenizam um pouco a partir de agora. É isso aí, em 2023 de emoções, mas com certeza teremos resultados positivos aí, vamos surfar essa onda dos juros mais altos. Não, fantástico. Muito obrigado, Rádio, mais uma vez. Vamos encerrando por aqui. Para todo mundo que ouviu, para se você já é cliente da Rio Claro, pode conversar com o seu planejador, deixar as dúvidas que a gente conversa no próximo Papo com o Gestor sobre tudo isso. Se você ainda não é cliente da Rio Claro, conheça o nosso trabalho. Nós somos uma gestora de investimentos independente, não temos nenhum tipo de conflito de interesse, é um trabalho muito mais completo, focado em cada pessoa, em cada família, no planejamento financeiro de cada um. Muito obrigado a todos e até o mês que vem. Até logo.